Peão ou peão? O que significa? Qual a diferença? Peão para peão. Porque as pessoas que estão no seu trabalho, no seu dia a dia, dentro da empresa, em qualquer ramo de atividade, é tratado dessa forma. Qual o porquê? Qual a razão? Bom, falando sobre o peão, no meu conhecimento, é um brinquedo no qual a gente enrola uma linha, né? Um cordel e lança ele no chão, ele gira rapidamente, né? Isso é um brinquedo de conhecimento infantil, peão. Também aquela barra reforço da escada caracol, né? Também é conhecido como peão. Ou seja, em tudo que se refere a peão, o peão ele está relacionado a algo que é a base, que fortalece ou que gira, né? No caso do peão que é lançado com a mão envolvido com o cordel, com o barbante. E o peão? O peão, pelo que nós conhecemos, é o peão boiadeiro, né? É aquele que monta no touro bravo. Esse é o peão. Então a diferença do pi com i e p com e, pe, peão, peão. Então o peão também é uma das peças central no qual é feito os movimentos no jogo de xadrez. Então tudo leva a crer que é uma coisa que tem apoio, né? Que dá reforço. Mas afinal de contas, no seu dia a dia, no meio, né, das fábricas, no dia a dia do seu trabalho, por que muitas vezes, até mesmo entre as pessoas, os trabalhadores, né, as pessoas que estão numa empresa, funcionário, uns tratam os outros como peão? Por que inventaram esse termo peão? É justamente para isso, né? Para que você não saiba qual é o seu valor. Ou seja, é uma maneira de desclassificar as pessoas que trabalham dentro de uma empresa ou em qualquer meio de atividade, né? Seja ele qual for, no nosso dia a dia. Então, esse é o motivo qual? Que uns tratam os outros, né, por peão. Ou seja, se você não reconhece o seu valor, você vai ser tratado dessa forma. Então não é o outro que tem que reconhecer o seu valor, é você mesmo, né? Que tem que reconhecer o seu valor. O que acontece muito no nosso dia a dia, nas relações pessoais, né, de convivência com o cotidiano, é que as pessoas ainda julgam umas as outras pelas aparências, né? Não conseguem ver além disso. Julgam as pessoas pela aparência. E independentemente de posição social que você tem um valor. Você tem um valor em si. Independentemente de nível intelectual, né, questões catedráticas, você tem a sua posição, você tem o seu valor. O que te faz ter o valor é a formação, é o seu caráter. E o caráter, muitas vezes uma pessoa, um ser humano de jovem idade, já consegue esse caráter logo cedo, que é aquele que firma a nossa personalidade, que vai nortear a nossa personalidade até o fim da nossa trajetória aqui no mundo presente. Já tem outros que têm outras idades e ainda não conseguiram, né, a formar esse caráter verdadeiro. E que isso que leva você a ter o seu valor verdadeiro, que forma a sua personalidade. Mas afinal de contas, qual é o seu real valor? Que valor é esse que ninguém reconhece? Que você próprio deveria reconhecer? Muitas vezes você trabalha numa empresa, você vê determinado funcionário. Aliás, quando você entra numa empresa ou em qualquer instituição comercial, você não é tratado como peão. Quando você assina a ficha lá de contratação, está escrito o que lá? Colaborador. É isso, tá? Então isso não tem dentro de uma ficha cadastral de empresa, dentro de uma empresa, escrito lá, peão fulano de tal. Não, colaborador. Ou seja, você vai colaborar para que a empresa, né, ande bem, tenha sucesso no seu ramo de atividade, seja ela qual for, no comércio, né, no ramo alimentício, qualquer área. Você lá está como um colaborador. Agora, se você
se julga uma pessoa sem valor e você mesmo se auto-intitula como peão, é porque você não está reconhecendo o seu valor. Se você fosse informar direito o que significa a palavra peão, você vai ver que em tudo o peão está atrelado a um firmamento, a uma base sólida, no qual serve como suporte para sustentar qualquer estrutura. Foi o que foi dito aqui no início do vídeo. Então, o seu verdadeiro valor não embasa-se no quanto você ganha, né? O seu valor não está sustentado aí. Seja lá qual for o seu número salarial, baixo salário, alto salário, você ganhando um salário mínimo ou um salário alto, sei lá, de 20, 30 mil reais, o seu valor verdadeiro não está embasado em números. Não está embasado nisso aí. Mas afinal de contas, qual é o verdadeiro valor de uma pessoa, né? Vamos falar assim, no geral, de um ser humano. Qual é o seu verdadeiro valor? Porque todos nós temos o nosso valor real, que não é medido nem por tamanho, peso, cor, nada disso. E nem por questões de valores, né, que você ganha, ou que você possui. Por você ter, julgamos que tem pessoas que têm muitos bens, muitos valores materiais. Mas mesmo assim, o valor dessa pessoa não está embasado no que ele tem ou no que possui. Suponhamos que você tenha um objeto, né? Sei lá, um quadro, alguma coisa de relíquia. E aí você não sabe qual é o valor dessa relíquia que você possui, né? Por exemplo, essa medalha aqui. Você pode ver e dizer, nossa, essa medalha de ouro deve ter um valor, né, inestimável. Mas, mesmo assim, tendo um valor numérico por essa medalha aqui, sei lá, poderia custar 50, né, 200 reais, 300 reais, esse não seria o valor real desse objeto, dessa medalha. Então, a medalha, o que ela representa, o que ela simboliza, é o esforço, a dedicação, o tempo que você ficou, né, para ter uma premiação através de uma medalha. O valor real dessa medalha é como ela foi adquirida, através do seu esforço, né, de muita batalha, de muitos treinamentos, em qualquer área que você tenha, você exerce, e você conseguiu um prêmio, um troféu, seja lá o que for. Não é o preço em si, o valor material em si, né, o valor numérico que representa, mas sim aquilo que você traz, o amor, a dedicação que você fez e até chegou à conquista, veio a vitória e você conseguiu esse prêmio, simbolizado por uma medalha ou por um troféu. Então suponhamos que você tem um quadro assim valioso e você não sabe qual é o valor. Alguém fala para você, nossa, esse quadro aí tem um valor incalculável, é valor de milhões. Aí pergunta para você, possuidor de uma relíquia dessa, pergunta para você, qual o valor desse quadro? Você vai responder, aí não tem valor. Aí a pessoa pode entender, né, que você não sabe qual seria o valor real desse quadro. Mas qual seria o valor verdadeiro, né? O sentido do valor real desse quadro é que ele não tem preço, né? Por ser uma peça, né, uma relíquia, né, que tem um valor assim cultural incalculável. Aliás, uma peça como essa não seria nem vendida. Ela vai permanecer em um museu para que as pessoas apreciem, né, a beleza daquele quadro, daquele troféu, né? Esse é o valor real desse objeto. E se referindo a você, qual é o seu verdadeiro valor? É aquilo que você vê? É aquilo que você toca? Ou é aquilo que você não vê? Todos nós temos um valor verdadeiro, um valor real, a qual a gente às vezes não enxerga, né? Você não enxerga com esse valor por se achar uma pessoa inferior, uma pessoa baixa, uma pessoa que não tem coisas, valores materiais em alto, não tem bens. Você pode se julgar dessa forma. Mas independentemente disso aí, esse não é o seu valor verdadeiro. Então o nosso valor verdadeiro não pode ser calculado por valor material. O quadro, a obra-prima ao qual me referi, não tem valor específico sobre isso. O valor verdadeiro é aquilo que ele representa, né?
para quem possui, para quem tem esse objeto de valor. Então, para ele não vai vender esse produto, esse quadro por preço nenhum, porque ali, para ele, tem um valor eterno. Então, o seu verdadeiro valor é aquilo que você é aquilo que você representa dentro do seu âmbito de trabalho ou no dia a dia, né, na sociedade, ou até mesmo com seus familiares e pessoas conhecidas. Muitas vezes você pode ver um colaborador dentro da empresa e julgar ele pela maneira que ele se comporta, totalmente da maneira que você age. Não é dos princípios dessa pessoa agir como você forma, né? Se intitulado um peão. Então você julga o quê? Que essa pessoa é diferenciada. Ou seja, esse valor verdadeiro você tem dentro de si, só que você não expressa ele no dia a dia para que ele tome forma nas ações, né, dentro daquilo que você realiza no dia a dia no qual você convive. Então, o nosso valor verdadeiro não tem como nós dizermos assim, é isso aqui, é aquilo, é isso, não tem como nós dizer, porque nós precisamos expressar esse valor verdadeiro com nossos atos. Então, se você está dentro de uma empresa, você começa a fazer pichações, né, escrever coisas aí nos vestiários, né, da vida, nos banheiros da vida, xingando determinadas pessoas, simplesmente você está expressando aquilo que tem dentro de você. Mas isso não é a sua personalidade verdadeira, mas você está expressando uma coisa que não faz parte de você. Ou seja, você estaria apenas vomitando essas coisas, essas broncas. Então, tudo está conosco, né? Não existe limites e nem restrições para você apresentar ou manifestar o seu verdadeiro valor como pessoa, como ser humano, que vive em sociedade. Do jeito que você trata, você será tratado. Do jeito que você vê, você será visto. Por isso que muitas vezes tem alguém que você julga que é diferenciado, justamente por isso. Por causa da forma, do jeito que ele se apresenta no meio, no convívio social, né? Como pessoa, como ser humano, como pessoa que respeita aos outros. É por isso que você vê, como uma pessoa diferenciada. Então, atenha-se para esse detalhe. Em nossa mente, nunca para de pensar. Estamos sempre pensando em algo, em alguma coisa. O que nós temos que fazer é nos policiarmos, né? Sobre o conteúdo mental que nós estamos tendo até agora. Até mesmo colocando em prática, manifestando esses pensamentos. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Está aqui no seu cérebro, ó. Ou seja, cuca. Então, a munição e aqui a arma. Ou seja, se você não souber usar a sua munição, o que está na sua mente, se você não procurar desenvolver esse lado, esse valor real que está aqui na sua mente e não souber usar com a linguagem, com a arma, então você não vai ser reconhecido. O seu valor verdadeiro não vai ser reconhecido. Ou seja, você não espere que os outros reconheçam o seu valor. É você que tem que expressar esse valor. Então, o uso da munição, né, munido de munição, está aqui no seu pensamento. Tudo que está aqui não tem forma. O que você pensa não tem forma, mas vai tomar forma quando você começa a expressar no seu dia a dia, através de suas ações, né, dos seus gestos e de suas palavras. Então, use corretamente esta arma. É isso aí.